acabei de ler o novo livro da Colleen Hoover, Mulher em Queda, e quero compartilhar com vocês como é que foi a minha experiência de leitura sem spoiler. Seja bem-vindo ao meu canal, se você não me conhece, eu sou Vanessa Castro, eu compartilho aqui as minhas leituras, principalmente de ficção, mas também trago alguns outros livros de não ficção por aqui. Então, se você gosta de comentar sobre livros, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Quero dizer, gente, que eu gosto muito dos livros dessa autora, inclusive tem vários outros ali na minha estante que eu já li. Assim, li praticamente todos aqui publicados no Brasil, nenhum deles foi tão decepcionante quanto esse. E aí que ela já tem uns livros pesadinhos, né, que a galera não gosta, tipo Tarde Demais. Que, assim, é pesado, né, pode ser meio problemático, talvez politicamente incorreto. Porém, eu não achei que foi ruim a leitura. Eu tô falando da experiência de leitura, tá? Porque os livros da Colleen Hoover, eles são livros que eles são muito envolventes. Inclusive, ela foi a autora responsável por me tornar uma leitora de romances. Eu comecei a ler por conta dos livros dela, né? Por conta da escrita dela, que é envolvente. Então, eu comecei a conhecer várias outras autoras que eu curti muito. Então, assim, os livros dela são muito envolventes. E eu tava super na expectativa para esse livro aqui. Mas, assim, eu tive que me esforçar um pouco para continuar e terminar. Inclusive, já vi gente falando que parou a leitura, abandonou o livro porque não conseguiu ler. O que eu vou falar sobre o livro é o que tá aqui na orelha do livro e também o que tá aqui atrás, que não é nada demais, assim, não revela nada demais, tá? Então, o livro fala sobre uma autora que ela tá passando por um processo de bloqueio criativo, né? Bem clichê até aí, tudo bem. E ela também tá passando por um cancelamento. Inclusive, uma coisa interessante é que a nota da autora aqui, né, da Colleen Hoover, ela fala que, por favor, não façam relação do livro dela com a vida dela pessoal, porque ela também é uma autora que recentemente passou por um cancelamento. Acho que ela já passou por alguns cancelamentos ao longo da carreira dela, mas o mais recente, assim, eu acho que o mais bombástico foi a questão do livro, da adaptação do livro É Assim Que Acaba, que teve lá todo o imbróglio da atriz, da esposa do Deadpool, como é que é o nome dela? Gente, pelo amor de Deus. Atriz e esposa do Deadpool. Blake Lively, exatamente. A Blake Lively e o que faz o par romântico dela no livro, que é um ator e diretor do filme, produtor. Como é que é o nome? Blake Lively. Como é o nome do cara? Gente, eu não tô lembrando o nome de ninguém. Justin Baldoni, exatamente. Inclusive, deu todo um embrólio judicial aí, um processando o outro. Enfim, uma coisa bem complexa aí. E acabou que, assim, isso teve muito mais exposição na mídia do que o filme, do que a arte em si do livro dela. E aí ela meio que saiu queimada também, porque ela ficou no começo do lado da Blake, e aí depois deu uma bronca, a Blake meio que se queimou, aí ela também se queimou junto, aí ela meio que se afastou da Blake, enfim, um negócio aí. Então, pelo fato dela estar participando desse cancelamento na vida real, a galera, assim, é muito fácil no comecinho do livro você associar, parece que é a vida da Colleen Hoover, né, uma escritora que, né, tá com bloqueio criativo e já não escreve livro há um tempo, que era o caso dela, e aí tá passando por um cancelamento. Mas aí, conforme você vai lendo o restante do livro, a gente já tira essa ideia da cabeça, né, porque a gente não imagina que a história da personagem daqui seja a história da autora de verdade. E aí a escritora tá fazendo um livro sobre, acho que é alguma coisa policial, alguma coisa assim. E aí ela acaba conhecendo um policial que vai acabar servindo de muso inspirador, né, para ela escrever o livro dela. Só que no decorrer do livro, ela vai percebendo que não é nada daquilo que parece ser. Primeiro, eu não gostei da trope desse livro. Inclusive, tem muita gente que não gosta da trope desse livro. Assim, é um recurso narrativo, um clichê de história que a galera normalmente não curte, pelo menos quem eu vejo, que são leitores, outros leitores que eu acompanho na internet, que são criadores de conteúdo também, muitos deles não gostam. Então, talvez isso tenha gerado, assim, um pouquinho de resistência a esse livro, vamos dizer assim. A galera não curtiu muito por conta disso. Então, eu não vou falar o que é, porque não seria um spoiler, né? Mas eu particularmente não curto muito. E aí isso já me desencantou da história. Uma outra coisa que eu achei que demorou muito pra acontecer alguma coisa. E essa era uma das coisas que eu mais gostava nas histórias da Colleen, é que os livros dela geralmente já começam com uma frase impactante. Se eu abrir qualquer um dos livros dela que estão aqui na minha estante e ler a primeira frase, vão ser frases impactantes.
Quer ver? Peraí. Olha só, peguei aqui 3 livros aleatórios daqui da minha estante, não fiquei escolhendo. Esse aqui, Novembro 9. Inclusive é um livro polêmico dela também, muita gente não gosta. Começa assim: que barulho será que faria se eu quebrasse esse copo na lateral da cabeça dele? Então já é uma frase que desperta curiosidade. Outro livro, esse aqui, talvez um dia que inclusive foi o primeiro livro dela que eu li. Primeira frase: acabei de dar um soco na cara de uma garota. E não foi a de uma garota qualquer, foi da minha melhor amiga com quem divido o apartamento. Também uma frase já gerando curiosidade ali, uma cena de adrenalina acontecendo. Terceiro livro, é assim que acaba, que foi o livro que eu falei com vocês da adaptação, um dos livros mais conhecidos dela. Começa assim: enquanto estou aqui sentada com um pé de cada lado do parapeito, observando as ruas de Boston, a 12 andares abaixo, pensar em suicídio é inevitável. Então, gente, são frases iniciais que já te despertam. Caraca, o que tá acontecendo, né? Esse livro aqui não tem isso, tá? E pra aí a gente já começa a sentir que já tem uma diferença. Esse livro começa aqui, ó. Olá, olá! Aqui é Kelly, sua terapeuta literária especialista em todo tipo de treta. Bem-vindos de volta ao E Agora, Leitores. Ela tá escutando rádio. Começa com uma fala de um rádio. Chato. Boring. Então, assim, gente, esse aqui foi o livro que eu quase desisti de ler. Quase mesmo. E olha que eu tava numa ressaca literária braba e eu pensei assim, não. Poxa, Colleen Hoover lançou um livro. Nossa, é agora. É o meu momento de sair da ressaca literária. Ledo engano. Consegui ler, né? Me esforcei muito para ler. Por consideração a toda a nossa história, todos os outros livros dela que eu já li, que eu gostei. Eu falei, não, eu vou insistir. Pode ser que, né, seja melhor. Claro que tem um momento ou outro que melhora, mas assim, não recuperou o começo chato. Pra dizer, eu até anotei aqui, ó, na página 270, o livro começou a dar sinais de que ele ia melhorar. Na página 300, que é quando a página já acabou vários outros livros, né? Começou a ficar envolvente. Na página 300. Já pensou tu ler 300 páginas para na página 300 começar a ficar envolvente? Porque daí começou a ter alguns plot twists e tal, aí beleza. De leve, né? O livro tem 377 páginas. Então, da página 300 até a página 377, eu considerei boa. Tipo assim, envolvente, né? Para os padrões da Colleen. Mas até lá, gente, não é legal. Então, esse aqui, na minha opinião, é o pior livro da Colleen Hoover. Como eu falei, até Novembro 9 e Tarde Demais, que são outros 2 livros que muita gente detesta dela, eu achei que foram melhores do que esse. Eu acabei dando 2,5 estrelas para esse livro aqui. Olha só, se você gosta muito dos livros da autora, assim como eu, talvez valha a pena você tentar leitura, mas já vai sabendo que não é lá essas coisas todas. E pode ser também que o trope do livro, né, que foi uma das coisas que me mais desmotivou, talvez não impacte pra você e aí você não vai sentir tanto, talvez você ache até legalzinho. Mas se você não quiser ler, na minha opinião, não vai estar perdendo muita coisa, tá? Mas e aí? Você já leu? Conta pra mim o que você achou. Tenta deixar aqui os comentários sem spoiler, né? Pra nenhuma outra pessoa sofrer spoiler. E aí, se você, por um acaso, for comentar algum spoiler, coloca assim, ó. Alerta de spoiler bem alto aqui, bem em caixa alta, né? Pra galera ver, tá bom? Mas me conta se vocês já leram esse livro dela, ou se vocês já leram outro, se vocês gostaram, se não, como é que foi a experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, 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 tchau.